Então, uma definição importante, que é a definição dada na Resolução 1, no artigo 1º da Resolução 1 do CONAMA, é essa daqui, né? Impacto ambiental é considerado qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Causada por o que essas alterações? Né? Causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas. Mas também afetam a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, bem como a qualidade dos recursos naturais. Então, observem que é uma definição extremamente ampla, né? E isso faz com que a gente possa qualificar, caracterizar o impacto ambiental de muitas formas, de múltiplas formas, usando muitas variáveis, né? Então, quando a gente diz alteração de propriedades físicas, químicas e biológicas, quer dizer, eu posso ter uma infinidade, um sem número de propriedades variáveis, atributos de características físicas, né? Ou químicas, concentração de qualquer, você pega a tabela periódica inteira, né? Ou biológicas, quer dizer, qualquer alteração da ordem microbiológica, por exemplo, de ordem liminológica, de ordem ecológica, pode nos dar aí uma forma de avaliar ou de mensurar um impacto ambiental. Então, observe que eu posso utilizar muitas variáveis, qualquer uma dessas, né? Então, enfim, é muito amplo, né? Então, cada estudo vai exigir uma forma de abordagem específica de acordo com o tipo de impacto ambiental que você está analisando, né? Então, por exemplo, se eu estou analisando o lançamento de um efluente gerado numa indústria de curtume, né? Então, esse efluente ele é gerado no processo industrial, ele tem que passar provavelmente por um processo de tratamento de efluentes, né, em reatores, e aí existem as formas mais variadas, né? E depois ele é lançado no corpo hídrico, por exemplo. Esse lançamento ele vai provavelmente alterar as propriedades, as características físicas, químicas e biológicas daquele ambiente aquático, daquele corpo hídrico, né? Então eu posso utilizar atributos variáveis ou parâmetros de qualidade da água, físicos e químicos, por exemplo, né? pH, vai alterar pH? Enquanto ele altera pH, né? A cor da água, a turbidez da água, a concentração de oxigênio dissolvido, nitrogênio, fósforo, enfim, né? Várias variáveis. Em termos biológicos, a gente poderia pensar, será que vai ter alguma alteração na comunidade zooplanctônica, por exemplo? Enfim, então você observa que você pode mensurar várias variáveis, só que aí você começa a colocar no papel. Bem, eu vou utilizar algumas variáveis mais importantes, talvez aquelas variáveis do IQA, né, do Índice de Qualidade da Água da CETESB, por exemplo, ou vou ampliar isso e, né, considerar mais variáveis biológicas, né, ecológicas, liminológicas, certo? Então, isso vai depender do quê? Primeiro, normalmente depende na prática de recurso financeiro, né, para você avaliar. Depois, e não menos importante, do que a fiscalização ambiental, o órgão ambiental exigir que você analise, né? Então, basicamente, você tem essas duas variáveis que são mais importantes aí, né? Claro, você não vai só analisar um ou dois parâmetros, tem que analisar muitos parâmetros para você, né, conseguir fazer uma análise mais adequada, tá? Mas, enfim, acho que eu consegui colocar o problema para vocês, beleza? Claro, observe,
qualquer forma de matéria ou energia, né? Por exemplo, ruído também é uma forma de se avaliar o impacto ambiental. Ruído, som, né? Material radioativo, né? Emissão radioativa, certo? Também é uma forma. Enfim, beleza? E aí, como eu já dei um exemplo anterior falando de um projeto e de uma indústria, né? O que a gente poderia definir idealmente, né? Como impacto ambiental seria mais ou menos essa ideia aqui que está no gráfico. Ó. Então, imagine que você tenha como monitorar um indicador ambiental. Esse indicador ambiental pode ser qualquer variável ambiental. Tomemos, por exemplo, o oxigênio dissolvido na água, né? Ou a concentração de SO2 no ar, certo? O dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado, enfim, algum indicador ambiental, né? DBO, que é muito importante na parte de qualidade de água e esgoto, tá? Então, imagine um indicador ambiental que você possa avaliar ao longo do tempo, tá? Então, ao longo do tempo, esse indicador tem essa tendência aqui. E aí implanta-se o projeto, a indústria, o comércio, a atividade, a ação que vai produzir impacto nesse momento do tempo aqui. Nesse momento do tempo. Então você basicamente teria dois cenários. O cenário ou a situação sem o projeto e a situação com o projeto. Depois que você implanta, então, esse projeto, você continua monitorando esse indicador ambiental. O impacto ambiental, ele vai ser definido como a diferença, né, do comportamento daquele indicador ambiental configurando o cenário, a situação com projeto e a situação sem projeto. Né? Justamente essa diferença aqui. Né? Observe que essa diferença ela varia no tempo também. Né? Então, por exemplo, posso ter uma situação sem projeto, se você pega, por exemplo, o oxigênio dissolvido, supomos, a qualidade do indicador ambiental, ela está aumentando. Né? A situação com o projeto, como o projeto pode deteriorar a qualidade da água, por exemplo, né? A concentração de oxigênio está diminuindo. Tá? Então você tem um gap, você tem uma diferença da situação com o projeto e a situação sem o projeto. Né? E essa diferença é o impacto ambiental. É claro que nem sempre a gente consegue fazer esse monitoramento antes e depois para dizer de fato o que aconteceu, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer o estudo para aprovar o projeto. E aí você tem que trabalhar com previsão de impactos. Aqui vale muito o uso de simulações, né, de modelagem matemática. Eu falei de oxigênio dissolvido, então a gente pode utilizar aqui, por exemplo, modelos de qualidade da água, como o mais simplificado seria o modelo de Streeter-Phelps. Né? Forma de você avançar na compreensão é também utilizar a ideia de significância. Então, além de eu avaliar o quanto, né, o recurso pode ser modificado pelo projeto, ou a qualidade ambiental vai ser modificada pelo projeto, seria a ideia de magnitude, eu trabalho também com o valor ou a importância do componente ambiental afetado. Né? Não basta saber se o impacto ambiental vai ser grande, mas aquele componente ambiental ele tem uma importância muito grande, porque se ele tiver uma importância muito grande, qualquer impacto, mesmo que fosse um impacto de magnitude baixa, já seria o impacto já seria muito significante. Né? Então, entende? Depende também do valor da importância do componente ambiental afetado. Certo? Então, aí você trabalha com a interpretação do valor do recurso ambiental ou cultural. E aí o produto, né, a multiplicação desses dois, da magnitude vezes a importância do recurso ambiental que está sendo afetado, é o que nós chamamos de significância ou importância do impacto. Né? Vamos trabalhar aqui com significância ou importância. Então, tem alguns exemplos. A área de supressão de vegetação nativa. Né?
ou extensão de praias fluviais inundadas por um reservatório. Certo? Então, elas vão impactar o que? Elas podem impactar no estado de conservação, né? E na importância e isso depende também aqui, o valor do meio ambiente depende aqui da importância das praias para a comunidade local. Né? Então, aqui entra a questão cultural também do uso do recurso ambiental. Tá? Então, basicamente, a gente obtém a magnitude de impacto, né, a partir do processo de identificação e previsão dos impactos. E o valor e importância do recurso ambiental, do componente ambiental afetado, a gente obtém de onde? Lá dos estudos de base, de caracterização do ambiente físico, biótico e antrópico. Né? Como que a gente poderia mensurar ou qualificar, até em termos numéricos, né, inclusive alguns deles, né, a gente pode trabalhar a magnitude do ponto de vista de intensidade, de duração, de reversibilidade ou de probabilidade de ocorrência. Tá? E algumas características podem ser utilizadas para caracterizar, descrever a importância. Pode ser a proteção legal, quer dizer, se tem previsão de proteção ou de normativa legal sobre aquele ambiente, né? Se é uma área de conservação, por exemplo. A interpretação do ponto de vista técnico, do valor e da importância daquele componente ambiental daquela área naquele contexto, naquele local, naquela região, naquele município. Tá? E também a perspectiva aí das comunidades, das pessoas que utilizam aquele recurso, convivem com ele e desenvolvem sua vida, suas atividades naquela área, naquele componente ambiental. Né? Então são formas que a gente pode começar a mensurar ou qualificar a magnitude e o valor ou importância. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um quadro, né, do valor relativo de componentes ambientais empregados na avaliação de impacto de uma barragem. Né? Então, se eu vou dizer se a importância é grande, é pequena ou média, eu tenho que justificar isso. Né? Por exemplo, na implantação de uma barragem, a ictiofauna é um componente de grande importância. Por quê? Bom, porque os rios e lagos da zona de estudo apresentam habitats aquáticos de qualidade para várias espécies de peixes. Os CRI aqui no caso é um grupo indígena, utilizam algumas espécies para fins alimentares. Então, o impacto numa qualidade da ictiofauna, né, ela vai produzir uma significância grande. Por quê? Porque a importância da ictiofauna, quando afetada por um projeto desse tipo aqui, é alta. Certo? Beleza? Vocês podem dar uma lida aqui nos demais.